Olá, boa noite pessoal. Pessoal, eu tô aqui agora fazendo apenas um comentário ainda, continuando comentando sobre o gritador. Eu fiz um vídeo aí, mas não sei o que aconteceu com o meu celular quando deu 14 minutos de gravação, parou. Então ficou um vídeo assim, ficou explicada o conteúdo principal da lenda, né? Mas só que não deu para fazer assim um encerramento, a conclusão bonita, mas mesmo assim eu postei. E agora aqui nesse vídeo eu quero continuar ainda falando sobre a lenda, porque aqui onde eu moro, na cidade de Mangueirinhas, há muitos anos atrás, lá no meado da, dos anos 60, dos anos 50 talvez, quando Mangueirinha ainda só era apenas moradores agricultores, né? Tinha uma pequenina vila, mas muito pequenina e insignificante, que era onde se fazia a posada dos tropeiros que traziam criação, gado, porcos de Santa Catarina ou de outras regiões do Paraná para transportar para Ponta Grossa, vender nos matadouros, né? Bom, vamos deixar essa história de lado e vamos falar do que nos interessa. Então, nesta época, ainda que quando era tudo sertão, mata densa, fechada, poucas roças existiam porque era tudo feito no braço, era braçal. Então as pessoas da época, muitos que ainda existem hoje por aqui, ou filhos de certas famílias que já os pais não existem mais, mas os filhos têm a minha idade e ficaram e moram ainda por aqui. Eles comentam que Mangueirinha se escutava muito na época dos tropeiros o grito do bradador, né? Até eles mostram aqui pra gente, já me mostraram, por onde mais ou menos ele fazia o cruzamento dele. Na época era uma lombada muito alta, né? Morros muito altos, e era coberto por pinheiros, araucários, e era nessa região ali que o bradador fazia a seu trajeto, o seu cruzamento, cruzava, né? Então eles comentam. Até tem uma senhora que mora por aqui perto, eu ia muito na casa dela uma época, é, há alguns anos atrás, e uma vez ela comentou comigo sobre. Ela e o marido dela comentaram comigo sobre esse caso desse gritador que fazia essa trajetória aqui nessa região, porque eles moravam lá naquele trajeto, naquela onde o mistério acontecia, né? E eles falaram que eles ouviam, escutavam, a, às vezes, pelo menos uma vez por ano, na noite de verão, eles escutavam este misterioso grito que passava e que não se sabia de onde via e nem como era gerado, mas era atribuído à lenda do gritador. Era assustador da maneira que essa vizinha contou para mim essa história. E ela tem, essa senhora tem, tanto ela que nem o marido dela, tem mais ou menos a minha idade. Então eles não são de agora, dos nossos tempos de hoje, mais moderno, né? Eles são do tempo de antigamente, porque eu sou de 1952, então esse casal de vizinho também são de 1952. Isso é do século passado, né? E eles contavam que muitas vezes eles ouviram o, a travessia do gritador lá nessa região, porque eles moravam lá nessa região, na época que era coberto por florestas, é, florestas densas, né? Até essa senhora me contou assim que quando ela era criança, a mãe dela e o pai dela foram fazer um passeio à noite assim num vizinho, porque eles tinham o costume antigamente de visitar, trabalhavam durante o dia e à noite visitavam os vizinhos, às vezes parentes,
saíam fazendo caminhada a pé, noite de luar, visitavam as pessoas, né, por amizade e às vezes até para convidado para uma janta, etc e tal, né. E essa minha vizinha falou assim que os pais delas foram num vizinho, que o vizinho tinha convidado para ir lá fazer um filó, um serão, eles falam filó. Daí os pais dela foram e levaram as crianças junto. E essa vizinha, eu não vou dizer o nome dela, né, porque não convém, mas ela mora aqui perto da onde eu moro. E essa criança, que era minha vizinha agora, foi junto. Diz que enquanto os pais conversavam lá na frente da casa, ou na varanda, tomando chimarrão, outros tomando caipirinha e tal, as mulheres tomavam chimarrão, os maridos tomavam caipirinha. Essa criança, que é a minha vizinha hoje, estava com as crianças do vizinho que eles visitaram brincando lá fora no terreiro, no quintal. E, e naquela brincadeira, aquela algazarra e risada de criança e conversa para lá e para cá, de repente eles escutaram o grito bem longe, o grito estranho. Daí os pais também escutaram, mas não deram muita atenção, né? Daí não demorou muito tempo, esse grito já gritou mais perto, forte, feio, assustador, o grito assustador, que rasgava o espaço, aquele grito. É um grito de um ser humano, parece uma pessoa, mas é um grito desesperador, de alguém desesperado. E daí as crianças ouvindo o grito mais perto, daí deram uma parada com a brincadeira e com a conversaiada deles e as gritarias e risadas, e não demorou muito, deu um terceiro grito, já bem mais perto, e uma dessas crianças imitou o grito, respondeu, imitou. E foi a pior coisa, porque não pode fazer isso. Todos os antigos falam que não pode fazer. Daí sim, quando essa criança imitou o grito do bradador, o bradador já deu o quarto grito no quintal, junto com as crianças. Mas o grito não se via de onde vinha. Se vinha do chão, se vinha da altura de uma pessoa, ou se vinha dos ares. Mas era cabuloso, era tremendamente assustador, a minha vizinha falava. Ela falava para mim assim, seu Valdir, é a coisa mais feia do mundo, é mais feio. Daí nós, criançada, tudo fizemos uma gritaria, corrimos para dentro da casa, os pais nossos também correram para dentro da casa, fecharam a porta da frente e ficamos todos dentro de casa e aquele grito ficou em redor de casa um tempão gritando que parece que ia desmontar a casa e não queria parar. Daí a minha vizinha falou assim, seu Valdir, nós tivemos que parar tudo, aterrorizado de medo, e comecemos a rezar para que aquela coisa fosse embora, seguisse viagem. Nós se tacamos a rezar, os adultos, criança, todo mundo rezando e tremendo de medo. Daí aquele grito foi se acalmando e foi se afastando da casa e seguiu em frente e foi embora. Daí essa minha vizinha falou assim, seu Valdir, é a coisa mais feia do mundo e a coisa mais triste. E a gente era criança, não sabia que não podia mexer com ele, que tinha que deixar ele passar gritando e fosse embora gritando. Nós inventemos de imitar o grito dele, arremedar, eles falam arremedar, né? Todo mundo fala assim, arremedar, imitar o grito. E esse treco veio para cima de nós, veio para cima da casa, e foi difícil de nós se livrar deles. E ela falou assim, seu Valdir, é muito triste, é muito feio, é assustador aquele grito. Aquilo parece que vai explodir até o corpo da gente, de tão feio que é, de tão ruim, de tão esquisito que é. Daí ela falou assim que daí pelo menos nós ficamos sabendo que não podia mais mexer. Os nossos pais depois chamaram a atenção nossa e aconselharam para nós que quando nós acontecesse de ouvir esse grito,
outras vezes que era para deixar ficar quieto e entrar para dentro de casa e ficar quieto. Então é assim, gente. O mistério do gritador existe. Existe. E é como disse essa minha vizinha, não se sabe de onde vem o grito. Parece uma pessoa desesperada mesmo, gritando por algum motivo, um grito feio, assustador, que é terrivelmente, às vezes não se dá nem para explicar direito como que é o grito. Mas é feio, ela falou, é muito feio, seu Valdir, é muito feio. E aqui sempre as pessoas contavam e falavam sobre esse gritador. E de fato tem até um pessoal aqui onde eu moro, que já moro aqui há mais de 60 anos, acho que uns 70 anos por aí, na época que a cidade era uma vilinha bem pequenininha, não tinha quase nada, né? Era um ponto de pousada dos tropeiros, né? E, e tinha uns parentes meus já que moravam aqui já há muitos anos, e eles também diz que quando eles vieram morar aqui, eles ouviam as pessoas falar sobre essa história do desse gritador. Até é interessante, uma hora eu vou contar uma história para vocês. Até tem um tio meu que é um desses que morava aqui há mais de 60 anos, ele chegou a morar aqui na região. Ele uma vez foi com um amigo dele fazer uma caçada de noite, aqui para cima da onde a gente mora, numa outra comunidade. Mas na época era tudo mata e pinhal, araucário muito denso, né? E eles foram fazer uma caçada à noite e tiveram que desistir da caçada, não por causa do gritador, mas por causa de uma outra assombração que até com os cachorros mexia. E eles iam lá onde estavam os cachorros apavorados e não viam nada. Não viam nada. Mas isso aqui eu vou deixar para me contar num outro vídeo, né? Numa história um pouco específica e só explicando essa passada do meu tio e do amigo dele. Não era um único amigo, eles eram em dois, três amigos que foram fazer essa caçada, porque na antiguidade tinha muita caça por aqui e não era proibido caçar, né? Era livre, todo mundo matava, não matava por desrespeito e nem para estragar, violentar a natureza como se faz hoje. Eles caçavam, conseguiam lá matar um animalzinho que era bom de carne boas para consumos, né? E daí eles se juntavam à família deles e faziam aquela caça bem feitinha num almoço ou numa janta e tal. Mas daí também era só isso e nada mais, né, gente? Tá certo? Então, uma outra hora eu quero contar a história aqui de pessoas que viam coisas por aqui. Tá certo, gente? Agora foi impressionante essa minha vizinha contar o que aconteceu com ela e com os amiguinhos dela lá do vizinho, onde eles foram fazer o passeio à noite, né, para conversar, de ter acontecido tudo o que aconteceu com o tal do bradador, tá certo, gente? E eu vou voltar ainda a falar desse bradador. Também teve uma outra pessoa que há muitos anos antes de eu vir morar aqui, essa pessoa, nós morava numa outra localidade e essa pessoa morava lá com nós e ela contou para nós que numa certa noite ela escutou lá também o bradador passar próximo da casa dela e próximo da nossa casa, onde tinha mata. Mata e muito pinheiro araucário. Tá certo, gente? Mas isso também vai ficar para um outro vídeo, mas que eu vou contar, vou. Beleza, gente? Então eu vou começar a pôr as minhas histórias aqui para vocês. Se vocês gostarem, deixem o seu joinha, seus comentários. Se você passar pela internet e encontrar os meus vídeos, qualquer um desses meus vídeos, por favor, eu peço do fundo do meu coração, vocês se inscrevam no meu canal, só para me dar uma forcinha, tá? Porque eu tô começando um canal novo e por enquanto eu tô só com 14 inscritos. E para mim fazer, por exemplo, uma transmissão ao vivo, que é o que eu gosto de fazer e vou fazer quando
eu estiver dentro do padrão do YouTube, né? E para chegar a esse padrão eu preciso ter pelo menos 50 inscritos, 50 inscritos e 4.000 horas de visualização. Aí o YouTube já me libera para mim fazer transmissão ao vivo, que é uma coisa muito boa, muito gostosa, que daí eu estou aqui falando e estou falando também com o meu povo lá do outro lado. O meu povo querido, que eu amo todos. Não conheço, mas eu amo. Vocês me conhecem porque vocês me verem nos vídeos, tá certo, gente? Beleza? Então estamos combinados, né, gente? Se você cair aqui de paraquedas, como os youtubers falam, se inscreva no meu canal e já deixe seus comentários e o seu joinha, que eu fico muito feliz da vida. Beleza, gente? Fui, tchau, mas eu volto de novo com mais história para vocês. Ok?